Cada interação social é um desafio para muita gente. Até mesmo tarefa simples pode ser uma batalha muito complicada. Mas por que isso? Logo comigo, gente, esse é o mundo de milhões de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento não diagnosticado. Estou falando de transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a própria dislexia e alguns outros que afetam o desenvolvimento do sistema nervoso. E isso complica várias áreas da vida, desde a comunicação até o aprendizado. Estudos mostram que cerca de 1 em cada 6 crianças é afetada por algum desses transtornos. Cada dia que passa sem um diagnóstico correto é um dia de sofrimento desnecessário, um dia a mais próximo de consequências difíceis e até potencialmente fatais. O preço dessa negligência é alto e muitas vezes invisível. Depressão, ansiedade, isolamento social, estes são apenas alguns dos problemas que podem surgir quando transtornos do neurodesenvolvimento são ignorados. E no pior cenário, esse sofrimento silencioso pode levar até o suicídio. Os números são chocantes. Estudos mostram que indivíduos com transtorno do espectro autista não diagnosticado têm um risco até 9 vezes maior para tentar suicídio. Para aqueles com TDAH não tratado, o risco é 4 vezes maior. Estes não são apenas números, são vidas em riscos. Há esperança. O diagnóstico correto é mais do que um rótulo, é uma chave que abre portas para compreensão, aceitação e apoio adequado. Com o diagnóstico, vem o alívio de saber que não está sozinho, que há explicações para as dificuldades enfrentadas e que existem caminhos para uma vida melhor. É crucial entender que os transtornos do neurodesenvolvimento não são apenas problemas do comportamento que podem ser resolvidos somente com terapia verbal. Eles têm bases neurobiológicas reais e mensuráveis. Pesquisas recentes têm identificado diversos marcadores neurobiológicos, incluindo diferenças estruturais e funcionais no cérebro, variações genéticas específicas e desequilíbrio de neurotransmissores. Compreender esses marcadores é essencial para um diagnóstico mais preciso, tratamentos direcionados, desmistificação dos transtornos e avanço nas pesquisas. Um enfoque holístico que considere tanto os aspectos psicológicos quanto os biológicos é fundamental para o diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Mas, Matheus, isso não é apenas uma invenção da indústria moderna, uma moda passageira? Não, definitivamente não. Na verdade, a história da medicina e da ciência da saúde está repleta de exemplos de condições que uma vez foram devastadores para a humanidade e que hoje, graças à evolução da ciência, não representam mais a mesma ameaça. Pense na varíola, uma doença que dizimou populações inteiras por milênios. Hoje ela foi completamente erradicada, graças a vacinas. Ou a poliomielite, que paralisava milhares de crianças todos os anos. Atualmente está à beira da erradicação global. Lembre-se da tuberculose, outrora conhecida como peste branca, que agora pode ser tratada eficazmente com antibióticos. Até mesmo o HIV, que era uma sentença de morte nos anos 80, hoje é uma condição crônica tratável, permitindo que as pessoas vivam vidas longas e saudáveis. Estes são apenas alguns exemplos de como a ciência e a pesquisa médica transformam condições devastadoras em desafios gerenciáveis ou até mesmo eliminaram completamente. Mas a verdade é que vemos um comportamento anti-ciência, a troco de uma contemplação ideológica e quase que partidária de regozijo ao passado, que mesmo admirável, segue hoje evoluindo dia a dia. Realidade que não é a mesma com muitos profissionais, que ainda ousam dizer que isso é apenas uma etiqueta, criada pelos impérios das indústrias farmacêuticas, quase que um terraplanismo da saúde mental, negacionismo de formadores de opinião que só distancia ainda mais o bem-estar de quem precisa. É caro, claro, aqui dizer que a pesquisa, em sua maioria, ainda é extremamente eurocentrada, e com populações em seus estudos que não contemplam a realidade da população em nosso país. É uma prática baseada em evidências que evidencia o quão não é ainda baseado na prática. Mas é inegável, a ciência e seus marcadores não podem ser ignorados por nenhum ponto dessa dialética. Da mesma forma, à medida que avançamos na compreensão dos tratamentos do neurodesenvolvimento, estamos abrindo portas para melhores diagnósticos, tratamentos mais eficazes e, quem sabe, até mesmo prevenção. O que hoje parece insuperável pode no futuro tornar-se um desafio do passado. Então, por que tantas pessoas permanecem sem diagnóstico? Estigma, falta de conhecimento, recursos limitados e políticas públicas não adequadas, as barreiras são muitas, mas o custo de não superá-las é ainda muito maior.
Ficar atento aos sinais, dificuldades persistentes em interações sociais, padrões de comportamento repetitivos, problema de atenção, aprendizagem inexplicados. Se você reconhece esses sinais em si mesmo ou em alguém próximo, não hesite em buscar ajuda profissional. É hora de mudar essa realidade. Precisamos de mais psicoeducação, mais conscientização, mais recursos dedicados à detecção precoce e ao tratamento dos transtornos do neurodesenvolvimento. Isso inclui não apenas maior acesso às terapias comportamentais, mas também avaliações neurobiológicas abrangentes e tratamentos que abordem todos os aspectos destes transtornos. Cada diagnóstico correto é uma vida potencialmente salva. Lembre-se, um diagnóstico não define uma pessoa, mas pode ser o primeiro passo para uma vida mais plena e feliz. Com suporte adequado, que aborde tanto os aspectos psicológicos quanto os neurobiológicos, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento podem prosperar, alcançar o seu pleno potencial e ter uma vida melhor. A negligência no diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento é uma crise silenciosa que afeta tanto a mente quanto ao cérebro. Mas juntos podemos dar voz a essa questão e fazer a diferença, porque cada vida importa e ninguém deveria sofrer em silêncio, tampouco ser negligenciado ao ponto de ser tida como uma simples etiqueta.